boa noite para todo mundo que está aqui com a gente em mais uma das nossas lives sobre os studbooks. E sempre no começo a gente gosta de fazer essa relembrança do porquê que a gente está tendo esses momentos, né? Então, no ano de 2018, a gente assinou um acordo de cooperação, né, a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, junto ao ICMBio, né, o Ministério do Meio Ambiente, para estabelecer programas ex situ de conservação de 25 espécies brasileiras. E aí, nesse grupo, a gente tem mamíferos, aves, répteis, anfíbios e os peixes. E, claro, a gente sempre gosta de reforçar, né? Isso é muito importante para a conservação da biodiversidade do nosso país. Uma das metas desses programas é organizar todas as informações que a gente tem dessas espécies, que são mantidas nos zoológicos, aquários e outras instituições científicas parceiras, envolvendo todo mundo num grande manejo cooperativo. E todas essas informações são inseridas depois em um sistema, né, e formam o studbook da espécie. E esse studbook é organizado e avaliado por um profissional técnico que a gente chama de studbook keeper. E por que é tão importante a gente trabalhar com essas informações? Porque elas são a base para a gente estudar, né, toda a população e indicar todos os pareamentos, as ações que vão ser necessárias para que essa população fique em número suficiente e saudável do ponto de vista genético para a gente garantir que as espécies não desapareçam. E além, né, dessa cooperação entre instituições, é muito importante que a sociedade se envolva em todo esse trabalho, né, entendendo por que essas espécies são tão importantes, por que elas estão hoje ameaçadas e como que a gente pode ajudar, né, a diminuir e, quem sabe, sim, salvar elas da extinção. Por isso que a gente está aqui conversando hoje com vocês e nas próximas semanas, também nas quintas-feiras, sempre às 7 horas, para vocês poderem saber um pouco mais desse trabalho que está sendo realizado. E para a noite de hoje, para a nossa conversa, a gente vai falar melhor sobre os programas do Surubim do Paraíba e do Peixe Anual. Para isso, a gente tem a participação dos studbook keepers Tiago Carvalho e a Fabiana Padilha, e também das especialistas do ICMBio, a Carla Polaz e a Isabel Buch. Então, queria primeiro dizer para todos serem muito bem-vindos aqui para a nossa conversa. E, claro, vamos conhecer melhor cada um dos nossos participantes. Eles vão contar um pouquinho da sua experiência profissional. Então, eu vou pedir para a primeira se apresentar ser a Fabi, né? Depois pode ser o Tiago, e aí a gente passa para as meninas do ICMBio, para a Carla e para a Isabel. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Bom, acho que a grande maioria das pessoas já me conhece. Eu sou a Fabiana, trabalho no Aquário de São Paulo já há 14 anos. Sou bióloga de formação, possuo mestrado na parte de reprodução animal, com avaliação espermática de raias de água doce, e estou aqui, né, como representante do Aquário de São Paulo, como studbook keeper do Surubim do Paraíba. Boa noite, pessoal, tudo bom? Em primeiro lugar, só agradecer a todo mundo aí pelo convite. Eu acho que é uma parceria muito bacana essa da ASAB com o ICMBio, né? Eu acho que vai sair muita coisa boa daí. Meu nome é Tiago, eu sou biólogo, mestre em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela UFMG, e trabalho no aquário do Zoológico de Belo Horizonte desde 2007 também. Então, já temos experiência grande com essa família e acho que é bacana. Então, por isso que eu estou aqui também para representar. Boa noite. Queria agradecer o convite. Meu nome é Isabel, eu sou analista ambiental do ICMBio, sou ecóloga por formação, tenho mestrado também em Ecologia e Conservação e estou, desde 2005 no serviço público, entrei no IBAMA e em 2009 eu fui para o ICMBio, para o SEPTA, então faz 11 anos que eu trabalho na instituição. E principalmente com uma das espécies, né, que a gente vai tratar hoje, que é o peixe anual, mas eu sou o ponto focal das duas espécies que a gente está tratando hoje. Oi, pessoal, boa noite. Sintam-se beijados e abraçados. Estamos só entre amigos aqui, né? Mas tomara que a gente tenha um alcance bastante grande ao longo do tempo, porque as lives ficam disponíveis também, né? Queria agradecer imensamente o convite
Eu sou a Carla, eu trabalho no SEPTA, no ICMBio, também ingressei no ICMBio desde a fundação, que foi em 2007, e em 2010 a gente inaugurou o primeiro plano de ação para peixes, que foi justamente o plano de ação para a Bacia do Paraíba do Sul, do qual o surubim faz parte, e é uma das nossas grandes vedetes, né? Então, desde 2010, eu sou coordenadora desse plano, enquanto analista ambiental, né, do ICMBio. E sou bióloga de formação também, tenho doutorado com ecologia de comunidades de peixe, mas no doutorado não trabalhei com surubim. Me apaixonei pelo surubim antes do doutorado até. E é isso. Perfeito. Né, a gente já percebe aí que são só pessoas, como o pessoal gosta de comentar aqui, só gente do bem, né, de alto nível para nossa conversa. Então, vamos conhecer melhor quem são essas espécies estrelas do nosso dia, né? Uma aí que é a paixão da Carla, que é o surubim, e também é o peixe anual. Então, a gente vai conhecer aonde que eles ocorrem, qual é o grau de ameaça e algumas características principais. Então, se a Fabi quiser, né, começar falando um pouquinho da sua espécie, depois o Thiago também fala um pouquinho da espécie dele. Ok. Compartilhando a tela. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, Fabi? Bom, aqui, gente, a gente está vendo, então, o surubim da Paraíba. É um bagre de porte grande, né? Ele atinge aí uma média de 60 centímetros. Aqui com essa foto, que é do Projeto Piabanha, dá para vocês terem uma noção do tamanho, né, da mão aqui do rapaz com o tamanho dele. Aproveitando para já descrever a coloração dele, que ele tem essas pintinhas ao longo do dorso e também durante todo o corpo. Como distribuição geográfica, ele ocorre, por quê, né? Que o nome popular dele é surubim da Paraíba, né? E por que surubim da Paraíba? Porque ele ocorre na bacia hidrográfica da região da Paraíba, daqui do Vale da Paraíba, que é uma região do quê? De Mata Atlântica. E aí aqui nesse mapa a gente consegue ver os pontos onde ele ocorre, que é Rio de Janeiro, São Paulo e um pedacinho de Minas Gerais. E aqui já tem um pouco mais destacado a parte do rio em si. Bom, e aí o bagre, por que a gente chama bagre? Bagre são aqueles peixes que são siluriformes, que é esse corpo alongado. Eles possuem o barbilhão, tanto é que é uma das atividades que a gente faz com a criançada, na hora que a gente quer falar, quem é o bagre? É o peixe-gato, é aquele que tem o barbilhão. E o surubim, ele é um que a gente chama de peixe de cor, e aí muita gente se confunde, né? Acha, bagre é peixe de cor e não tem escama. Ao contrário, bagre ele tem escama sim, só que as escamas elas são microescamas, bem pequenininhas, o que dá o aspecto da pele como se fosse um couro. É um animal que infelizmente está ameaçado de extinção, porque como eu falei, ele ocorria em toda a bacia, e aí agora só em alguns pontos, em alguns locais é que ele ocorre, e infelizmente em outros, que era na bacia, ele já não ocorre mais, e ele é considerado um animal nobre. Nobre por quê? Ele ocorria em toda uma região, agora ele já não ocorre, então ele acaba sendo uma espécie bem importante. Apesar de, assim, ele não ser considerado pelo PAN, até a Carla pode me corrigir ou não, como uma espécie guarda-chuva, a gente acaba considerando para se trabalhar, porque como é um animal ainda de topo de cadeia, porque a alimentação dele, ele é um carnívoro, predador, e ele acaba se alimentando de tudo, e ocorrendo num bioma como a Mata Atlântica, acaba sendo mais importante ainda falar e descrever dele. E basicamente é isso que eu tenho para falar dele. Tá bom. Posso passar então? Então tá bom. Primeiro, eu quero só falar um pouquinho da família desse bicho, porque o que acontece? Nós pegamos um como um representante, porque a família Rivulídeo, né, a família Rivulidae, né, também conhecido como Rivulídeo, Killifish, né, é simplesmente a família animal que tem o maior número de espécies ameaçadas no Brasil,
né? É gigante, são 125 espécies na portaria 445, né? Que é a lista de espécies ameaçadas de peixes e invertebrados aquáticos. Então, são peixes pequenos, muito coloridos, né? Vocês veem aí esse aí, que a espécie chama Ophthalmolebis constantia, que é o que a gente resolveu usar como um símbolo para representar a família toda, porque ela está vivendo uma ameaça muito grande, mas não é só ela. Então, o que eu falar aqui é muito similar para várias espécies, tá? Então, o caso dela foi um caso único, porque, na verdade, eu estava até no congresso da ASAB em 2018, falando sobre esses bichos, sobre a família, e aí a Isabel me ligou, falou, ó, aterraram simplesmente a poça mais importante, o ambiente mais importante que esse bicho vive. Eu não sei se tem bicho vivo lá ainda. Assim, a gente achou que a espécie já podia estar extinta, pra você ter uma ideia. Então, é uma espécie que está criticamente ameaçada de extinção na lista por causa disso. Como grande parte das outras espécies, a maior ameaça é a perda de hábitat, né? Porque exatamente por isso, porque essas espécies vivem em áreas muito pequenas, então só isso já é um risco. Então tem algumas, no caso dessa, que vivem em área de cidade. Então elas ficam tentando sobreviver e a cidade crescendo em cima. E aí é uma ameaça muito grande, tá? Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as fotos desse acontecimento aqui. Deixa eu te mostrar de uma vez, para vocês terem uma noção. Acabar com suspense. Eu ia falar isso. Bom, aí esse aqui é o macho e essa aqui é a fêmea. Você pode ver que o macho é mais colorido mesmo, né? Eles possuem o dimorfismo sexual. Isso é comum para essas espécies. E isso aqui é a área de ocorrência que existia antes de ser aterrada, tá? Aí, depois que a gente foi, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Então, estava completamente destruída, a não ser por esse pequeno pedacinho que a gente achou aqui, ó. Que ainda achou uma grande quantidade de bicho. E aí a gente levou alguns lá pro aquário de Belo Horizonte. A gente levou 34 indivíduos. E a partir desses que a gente tem os animais que a gente tem em zoológico, em aquário hoje, no Brasil, né? Depois, vendo os locais de ocorrência, a gente sabe que tem 4, mas esses 4 são 4 registros, na verdade, e os 4 estão muito ameaçados também. Esse ponto aqui à esquerda para baixo, na verdade, tem até que ver se tem bicho lá ainda, que é um registro, tem que ir lá para conferir. Esse é o espaço principal que aconteceu esse aterro. Esse mais ao norte é um que foi descoberto recentemente e no ano passado teve também um aterro. E este outro é um que está tentando sobreviver no meio de um tanto de casa. Só para vocês terem uma ideia de como que é triste a situação, né? Do Rivoli. Deixa eu ver como é que eu paro de dividir. Pronto, compartilhar a tela. E esse bicho, eu não falei, mas ele tem um ciclo de vida muito interessante, que eles chamam de peixes das nuvens, porque, na verdade, eles vivem em poças temporárias. O que acontece? A poça seca e todos os peixes que estavam lá morrem, né? Todos os adultos. Só que eles têm ovos que resistem a esse período de seca. Então, quando chove de novo, os ovos eclodem e enche a poça de novo. Só que as pessoas não compreendiam bem e chamavam de peixes das nuvens, que eles tinham a ilusão de que esses peixes caíam com as nuvens, os ovinhos, né? Mas não é o que acontece. Então, a maior parte da família dos rivulídeos é assim,
E então, a gente, no aquário, a gente tenta reproduzir isso. Para fazer a reprodução desse grupo, a gente precisa fazer o quê? Precisa simular isso em aquário. Então, a gente deixa eles desovarem num potinho, o macho convida a fêmea, eles entram lá, desovam, geralmente em fibra de coco que a gente coloca. Depois de um tempo, a gente tira essa fibra de coco, deixa secando um tempo, e aí vai olhando no microscópio, na lupa. Quando o ovo tá bom, a gente põe para eclodir, né? Então, deixa eu dividir a tela, compartilhar a tela de novo aqui. Só para vocês verem aqui. Essa aqui é a área que a gente tem lá no aquário, são vários aquarinhos assim, tem mais. E aqui vocês podem ver os potinhos que eles usam para desovar. Tá vendo? Aqui é o macho com as duas fêmeazinhas e aqui o pote. Tem um videozinho aqui que eu separei. Na verdade, isso não é dessa espécie, da Ophthalmoledes constans, mas ele representa bem como que eles fazem. O macho fica na beira do pote e chama a fêmea para eles mergulharem lá e aí eles vão desovar lá dentro. Então, assim, é bastante interessante. Depois... Tiago, e tem Oi. a criançada ali atrás do vídeo, né? Exatamente. Isso aqui a gente estava fazendo uma atividade de educação ambiental que a gente explicava o ciclo de vida do bicho e depois mostrava ali como que eles fazem para desovar. Uhum. Aí depois a gente pega a fibra de coco, seca, deixa secar no jornal por um tempo e depois a gente olha no microscópio. Aqui é um videozinho do microscópio, da lupa, dos bichinhos. Isso aqui já é uma eclosão. Você pode ver que uma larvinha já está mexendo aqui, ó. Mas quando os ovos já estão bons para eclodir, dá para ver direitinho o coração batendo. Quer ver? Tem um... tinha perdido o outro vídeo. Mas acho que deu para ter uma ideia. Né? Dá para ver direitinho. E aí é só pôr na água, eclodir. Esses bichos, eles geralmente, na natureza, eles vai depender, né? A longevidade, o tanto que eles vivem, depende do tempo que a poça fica com água, né? Porque na hora que seca morre tudo, não tem jeito. Em aquário, eles vivem, essa espécie, cerca de 2 anos. A gente tem no aquário hoje indivíduos que são filhotes das matrizes que foram em 2018, eles nasceram em dezembro de 2018. Então, eles estão aí com já 1 ano e meio, quase 2. E estão bem, estão lá desovando ainda. Né? Na natureza, como eles morrem muito rápido, eles têm cerca de 3 meses de vida, geralmente, e a poça seca, eles têm um desenvolvimento, assim, rapidíssimo, é muito rápido. Ele a gente já sabe o que é macho e fêmea, eles já desovam, então é bom, sabe? É tranquilo, é gostoso a gente mexer. O que mais? Alimentação, eles comem na natureza invertebrados, né? Larva de mosquito, pequenos crustáceos, zooplâncton. E no cativeiro, então, no aquário, a gente tenta dar sempre alimento vivo. Isso faz com que eles fiquem mais bem nutridos, produzam mais ovos, né? Então, a gente cultiva pequenos bichinhos. Tem o que a gente chama de pulga d'água, dáfnia, artêmia, até uns vermezinhos pequenos também a gente cultiva e dá. E essa é a parte mais trabalhosa, vamos dizer assim, de se cultivar esses bichos, porque fora isso é muito tranquilo. Não precisa de um sistema de filtragem muito complexo, nem nada, sabe? A parte mais difícil é isso. Então, é isso. Acho que eu já falei o suficiente, né? Depois, se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente completa. Acho que só legal quando a Carla falou antes, né? Quando você colocou a imagem de fundo aí tá linda, mas não é comparação com o tamanho real, não, né, gente? Vocês viram lá que... Não. Eles são bichos pequenos. Eles estão...
eles têm cerca de 10 centímetros, né? Os rivolídeos, assim, o Ophthalmolabes constans é isso aqui, eles são pequenininhos. Né? Mas eu acho que deu para ver no vídeo, né? Deu. Beleza. Posso fazer uma observação, gente? Claro. Porque nós estamos falando de duas espécies de peixe de água doce ameaçadas de extinção com situações e características completamente diferentes. Vocês perceberam, né? A gente está falando do surubim, que é um bagre de médio a grande porte, que vive em canal de rio, né? Que tem uma biologia completamente diferente da do rivolídeo. O rivolídeo vive numa poça no continente mesmo, né? Então não tem esse fluxo de água como a gente percebe nos rios, e as ameaças também são um pouco diferentes, porque no rio o surubim vai sofrer tanto com a poluição das águas, com a fragmentação do rio, embora ele não seja uma espécie migradora como outras espécies de peixe, né? Ele só faz pequenos deslocamentos, ele está mais associado à poção no rio, porque ele é um peixe noturno, né? Como a maior parte dos bagres, são bichos que saem para caçar à noite, de dia lá ele fica paradão na toca, e aí eles acabam sofrendo com todas as alterações que acontecem no rio. Então, o fato da gente colocar um barramento, uma barragem, as PCHs ou as usinas, né, e todos os outros processos de ameaça que a gente pode ter num rio, de impacto, né, efeito de mineração e tal. O rivolídeo, por outro lado, ele é mais afetado por atividades antrópicas locais, porque é uma poça, né? Ao passo que o surubim tem por vezes um rio mesmo, né? Um trecho muito maior de deslocamento, não. O rivolídeo ele está concentrado nessa poça. Por isso que essa família de peixe, como o Tiago falou, é a família de peixe mais ameaçada de extinção no Brasil hoje. São 125 espécies de peixe. Se a gente, de todos os peixes de água doce e de água salgada, se a gente juntar os rivolídeos e os tubarões, a gente tem quase metade do número de peixes ameaçados de extinção. Então, a gente já entendeu aí o porquê que é tão importante uma ação de conservação como essas que a gente, né, está apresentando para vocês. E acho que é importante a gente falar, por isso que a Carla e a Isabel estão aqui, né? A gente sempre reforça, é um acordo entre a ZAB e o ICMBio, e o ICMBio, ele é constituído por centros, né? Esses centros que coordenam esses grupos. E no caso dos peixes, aí que a gente está apresentando para vocês, a gente faz o contato com o CEPTA, né? São essas ações do CEPTA, como que ele se organiza, né? Qual a importância desses centros do ICMBio para a conservação da biodiversidade, que a gente vai conhecer um pouquinho melhor agora. Então, tá bom. Então, ó, pessoal, o CEPTA é um dos 14 centros de pesquisa do ICMBio, né? Embora nós sejamos analistas ambientais, uma parte do nosso trabalho também é pesquisa, é gestão do conhecimento, principalmente, né? Então, o CEPTA significa Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental. É um nome gigantesco. Não é para ninguém decorar, que às vezes até a gente erra, porque também os nomes mudam, né? Mas, enfim, o CEPTA é uma área bastante antiga, né? Fica em Pirassununga, que é no interior do estado de São Paulo, e a área em que a gente está, ela foi fundada pelo Getúlio Vargas em 1939. Nossa. Então, essa área fez 80 anos ano passado. Então, faz bastante tempo que o CEPTA, claro, no início não chamava CEPTA, mas há 80 anos que essa área existe, sempre foi uma estrutura pública de geração de conhecimento. Lá em 39, começou como uma estação experimental de biologia e pesca, e nesses 80 anos ele sofreu várias alterações institucionais. Então, depois ele fez parte da SUDEP, que era a Superintendência da Pesca, que foi um dos órgãos que se juntou em 1989 para formar o IBAMA. E aí, em 2007, teve a divisão IBAMA e ICMBio, né? Então, só a partir de 2007, portanto, 13 anos,
que o SEPTA começou a trabalhar mais efetivamente com conservação de peixes. Antes disso, o SEPTA fazia muita pesquisa para gerar tecnologia para aquicultura, que é piscicultura, né? Tanto que na década de 80, o SEPTA recebeu muito dinheiro internacional, até tinha um convênio bastante grande com a FAO para formar pessoas. As pessoas que passaram pelo SEPTA voltavam para os seus países, porque isso foi um programa para a América Latina inteira, América Latina e Caribe. As pessoas voltavam para os seus países e viravam secretários da pesca nos próprios países, de aquicultura, porque tinha esse cunho, né, forte de gerar tecnologia, de formar pessoas. Então, o SEPTA foi muito importante para o desenvolvimento da aquicultura, não só do Brasil, mas também da América Latina como um todo. E mais recentemente que a gente trabalha com conservação. Então, o SEPTA de hoje, a gente atua muito fortemente fazendo a avaliação, junto com outro centro do ICMBio, que é o CEPAM, que fica em Manaus, fazendo a avaliação do estado de conservação dos peixes de água doce do Brasil. Então, a gente divide dessa forma, né? O CEPAM faz a avaliação dos peixes amazônicos e o SEPTA faz a avaliação dos não amazônicos. Além disso, até porque fazer esse trabalho da lista, de gerar uma lista de espécies ameaçadas, gente, é super importante, mas ainda assim é só uma lista, né? É o primeiro passo, mas a gente precisa fazer alguma coisa depois que a gente tem essa lista, inclusive para tirar esses peixes e qualquer outro animal ou planta, o que quer que seja, da lista. E para isso nós temos os planos de ação. Então, hoje o SEPTA coordena 6 planos de ação, mas a gente também apoia outros planos que têm organismos aquáticos, né? Além disso, a gente tem alguns laboratórios, inclusive um dos laboratórios é justamente de rivolídeos. A gente está aprendendo a entender mais desses bichos, e essa rede é muito grande, né? A gente precisa de uma rede muito grande que envolva várias instituições, muitos pesquisadores, porque conservação é uma coisa que a gente nunca faz sozinho, nunca. É impossível você fazer conservação sozinho. Então, aí o SEPTA tem uma rede de parceiros muito grande, a gente também trabalha com educação ambiental, a gente recebe grupos, né, antes da pandemia, mas se tudo der certo, a gente também vai voltar a receber muitos alunos, policiais ambientais que vão com frequência lá no SEPTA, passam pelas nossas capacitações. A gente trabalha também com uma interface de licenciamento, fazendo parecer, fazendo nota técnica, porque a gente acaba trabalhando com todos os tipos de peixe, né? Que mais? A gente tem cursos, né, alguns cursos que a gente consegue realizar no SEPTA. O ICMBio tem um programa de iniciação científica, então a gente também recebe alunos para fazer iniciação científica com a gente. Nesse momento, inclusive, a gente tem 3 alunos, né, Bel? Fazendo iniciação científica com os rivolídeos. Então é isso, gente. O SEPTA de hoje não trabalha mais com aquicultura, como era no passado. A gente trabalha com conservação nessa perspectiva da conservação integrada, de ex-situ, de in-situ, de inter-situ, e sempre em parceria numa rede ampliada de pessoas, porque realmente não dá para cuidar da maior biodiversidade do mundo sozinho, gente, não dá. Verdade, com certeza. Né? E uma das ações aí que a Carla citou para a gente, né, dessas que o centro realiza, são justamente os PANs. Né? A gente sempre gosta de lembrar que essas 25 espécies que a gente vem falando aí ao longo das quintas-feiras sobre os studbooks, todas elas já estão inclusas em algum PAN do ICMBio. Então, agora a gente vai entender melhor um pouquinho o que são esses PANs, né? Como que eles contribuem para a conservação das espécies, como que é importante, né, no caso, o manejo ex-situ para essas 25 espécies que está ligado a um PAN. Bom, então, os planos de ação são instrumentos de gestão que o ICMBio adotou, né? Como a Carlinha falou, a gente elabora a lista
e dessa lista de espécies ameaçadas, a gente precisa fazer alguma coisa para tirar ou tentar minimizar as ameaças a essas espécies. Então, a estratégia que o ICMBio adotou foi a elaboração de planos de ação nacionais. Os planos de ação nacionais, eles são instrumentos de gestão, eles são participativos, eles são construídos pelo ICMBio, mas com o apoio da sociedade, cientistas, instituições de governo. Então, são pessoas de várias áreas, inclusive de áreas que podem estar causando algumas das ameaças, são convidados para participar e elaborar, sentar. Durante uma semana, a gente discute exaustivamente, às vezes, todas as ações que aquele grupo de espécies ou aquele bioma está sofrendo, e a gente elabora ações para serem executadas num período pré-estabelecido. Então, normalmente, os planos de ação do ICMBio, eles têm duração de 5 anos. Então, o que a gente pode fazer em 5 anos para minimizar a ameaça a essas espécies? Então, essa é a ideia geral dos nossos planos de ação. Na lista de fauna ameaçada de peixes, temos o nosso objetivo é que todas as espécies ameaçadas estejam contempladas dentro de planos de ação. Hoje em dia, falando nos peixes ameaçados, né, nós temos mais de 90% das espécies que são ameaçadas estão dentro de algum plano de ação. A Carlinha mencionou já que a gente tem, o CEPTA mesmo trabalha com 6 PANs diretamente, e a gente apoia outros 2, que são planos de ação. Um é o plano de ação do Cerrado e Pantanal, que é coordenado pelo Centro de Répteis e Anfíbios, mas tem alguns peixes que fazem parte desse PAN, e outro é o PAN dos peixes amazônicos, que é coordenado pelo CEPAM. Dentro desses PANs, como é que a gente tentou elaborar a nossa estratégia do CEPTA, né? Primeiro, os PANs mais antigos, eles foram construídos pensando em bacias hidrográficas, que faz muito sentido, né, para peixe, a gente trabalhar com bacia hidrográfica. Então, a gente teve o primeiro plano, que é o que a Carlinha coordena, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, que é o PAN do Paraíba do Sul, e é um PAN super longo, né? Eles são 10 anos, está se encerrando esse ano, esses 10 anos. Temos o PAN do Mogi, Pardo, Sapucaí, Mirim e Grande, que é uma parte da bacia do Rio Paraná. Depois o plano de ação da bacia do Rio São Francisco. Também é um plano territorialmente falando gigantesco, né? Temos um plano que é por bioma, que é o plano dos peixes e églas da Mata Atlântica. E aí, para rivolídeos, como a gente falou, uma espécie que é um grupo, né, uma família que é muito expressiva em termos de espécies ameaçadas, a gente pensou em trabalhar com a família rivolide. Então, é o plano de ação dos rivolídeos, ele engloba todas essas, agora, 125 espécies ameaçadas de extinção. Com relação às ameaças, a gente já comentou um pouquinho, né, são... De modo geral, para peixe, as ameaças diferem um pouco do que para outros grupos terrestres, mas a Carla comentou muito bem. Então, para o surubim e rivolídeo, as ameaças são bem distintas, né? A gente tem, para um peixe de calha de rio, uma ameaça grande é o barramento, a poluição da água, né? O Rio Paraíba do Sul é um rio que passa por muitas cidades grandes, né? E recebe uma carga de esgoto também muito grande. O desmatamento, né? A perda da mata ciliar. Então, todos esses são fatores de ameaça que são muito importantes a serem combatidos, né? Já para o rivolídeo, a gente tem algumas ameaças são super difusas, assim, porque qualquer coisa pequena que aconteça, se for em cima de uma poça, que tem um tamanho pequeno, já é suficiente para se caracterizar como uma ameaça. Mas a principal de todas é a destruição dos ambientes, né? Ou por desconhecimento, ou por expansão urbana. A gente teve casos de linhas de transmissão que passam em lugares onde tem rivolídeo, rodovias. Então, são várias ameaças. Já tivemos casos de uma pista de motocross que passava numa área onde tinha uma poça. Então, são coisas pontuais e que a gente vai aprendendo e vai crescendo aí o rol das ameaças, mas todas elas mais focadas na destruição do ambiente. E uma outra ameaça que também a gente pode falar, que seria também a remoção dos indivíduos da natureza, né? Então, a remoção dos ovos,
normalmente dos peixes adultos e dos ovos da natureza, pode ser considerado também como uma das ameaças. Acho que era isso. Depois a gente pode falar um pouquinho mais dos 2 PANs ou já... Não, já pode falar. Agora é o momento de saber dos PANs. Tá. Bom, então com relação ao PAN do Paraíba do Sul, que está no seu último ano, né? Esse finzinho de ano, esse ano está bem complicado, né, de trabalhar, porque muitas das ações acabaram sendo interrompidas, né, por causa da pandemia, mas ele se encerra esse ano. E os principais resultados que a gente pode listar assim durante esse PAN foi o apoio que o plano teve na implementação dos bancos Exito do Surubim do Paraíba. Então, existiam já, né, iniciativas de formação de bancos Exito, mas elas foram muito potencializadas nesses últimos 10 anos com a ajuda do PAN. O PAN Paraíba do Sul também sempre está participando de vários processos de licenciamento ambiental, especialmente no Rio de Janeiro, que é o maior trecho da bacia. Então, ele já é muito conhecido também, então ele teve uma ampla divulgação, né? A marca PAN Paraíba do Sul já é muito conhecida na comunidade científica, nas instituições de governo, e eles são sempre convocados a participar e se manifestar quando tem para algum apoio técnico, quando a gente tem alguma situação envolvendo as espécies ameaçadas. E o PAN dos rivolídeos, onde a gente está, né, então, englobando o peixinho anual, ele se encerrou, ele teve um ciclo de 5 anos que se encerrou em 2018, e ele já foi replanejado para um novo ciclo, que deve ser publicado ainda esse ano, então mais 5 anos. E no primeiro ciclo, o que a gente conseguiu fazer de mais interessante para essa espécie, que ocorre no estado do Rio de Janeiro, foi o monitoramento. A gente teve por várias vezes visitando esses ambientes, nós e os parceiros, vendo como é que estava a situação, a gente se comunicou por diversas vezes com as prefeituras, inclusive quando teve esse aterro, né, a gente virou um ponto de referência para rivolídeo, né, então a gente recebia diversas denúncias, assim, ao longo dos 5 anos de destruição de ambiente. Então, sempre que alguém sabia de alguma coisa, entrava em contato com a gente, com algum parceiro, e a gente fazia essa ponte com as outras instituições para tentar resolver de alguma forma. Então, acho que foi importante essa questão da divulgação, é um grupo de peixes que não era conhecido, né, porque ele não está dentro das bacias hidrográficas, dos grandes rios e riachos. Então, acho que foi o maior trabalho que a gente teve e também participação nos processos de licenciamento ambiental, que são super importantes, a gente está participando, e agora o peixe anual está um pouco mais conhecido, então as pessoas sempre lembram, precisa fazer levantamento de rivolídeos, né? Não pode fazer qualquer obra em qualquer lugar. Então, é mais isso aí que aconteceu. Perfeito. Né? Então, agora que a gente já sabe, se deu essa estrutura do programa, vamos entender um pouco melhor como é que está o atual studbook, né, dessas espécies, qual é o panorama que a gente tem dessas populações, né, número de instituições que já estão participando, se a gente tem informações já de faixa etária, média dos indivíduos, né, entender melhor essa dinâmica da constituição do studbook propriamente dito. Então, vamos começar falando aí um pouquinho dos rivolídeos, e depois a gente passa para a Fabi falando do surubim. Eu já queria aproveitar, acho que o momento aí de falar do studbook é interessante, né? O Gladstone, Thiago, seu coleguinha, queria deixar uma pergunta aqui, já falando dessa questão do studbook, qual que seria o maior desafio na conservação dos peixes anuais? Então, durante a sua fala, você já pode abordar um pouquinho dessa questão. Ok. Bom, então, eu acho que é importante, isso que a Isabel chegou no ponto, no foco, que esses bichos são muito pouco conhecidos. Então, outros zoológicos e aquários, eu não sei de nenhum que atualmente teve uma experiência no Zoológico de Brasília, mas são bichos muito, muito pouco conhecidos mesmo. Até biólogo não sabe que esse bicho nem existe, né? Então, isso foi uma conquista grande de ter que de entrar no estudo de impacto ambiental, porque ninguém conhecia, ninguém sabia que existia, é pouco, né? Então,
o Studbook agora, o maior desafio que eu acho é fazer as instituições, os zoológicos e os aquários, e também as universidades, conhecerem e se interessarem por esses animais. Porque a gente precisa, para ter uma população viável, de valor conservacionista, a gente precisa ter uma população grande com uma variabilidade genética grande. Então, atualmente, todos os animais que a gente tem são provenientes dos 34 indivíduos que a gente pegou lá. Então, depois a Abel vai até falar um pouquinho mais do estado de conservação da poça, porque eles já vão tentar fazer uma unidade de conservação lá, porque ainda ficaram muitos bichos lá. A gente não tirou tudo, não. A gente levou Foi uma um pouco... situação de resgate também, né, Tiago? É uma Isso. situação excepcional, né? Com certeza. Pressas, é uma emergência mesmo. Vocês viram o tamanho do buraco que sobrou? Era 2 por 2, assim, a gente não sabia nem se os bichos iam sobreviver lá. Então falou, ó, vão levar para o aquário e deixar aqui. Então a ideia é que eles próprios já vão repovoar de novo. A gente, se tudo der certo, nem vai precisar reintroduzir esses bichos. Mas a gente tem. Então, atualmente, nós estamos com 162 indivíduos, todos descendentes desses 34, e temos 4 instituições inscritas para participar do Studbook aqui no Brasil. Então, já é alguma coisa, mas precisamos de mais, porque a ideia é ter muito bicho em muitas instituições e o auxílio aí de universidade, uma parceria exatamente para a gente ter certeza que a gente está mantendo uma variabilidade genética interessante para caso seja o caso de reintroduzir esses bichos. E, além disso, hoje nós estamos usando a Ophthalmolabs Constance como um símbolo e como um primeiro passo, porque o fato de ter instituições cultivando ela já é um aprendizado enorme para a gente cultivar as outras. Então, é o começo de tudo, né? O grande desafio é conseguir andar para frente, crescer nesse aspecto e, pelo menos, ter essa população mais como um backup mesmo, né? O que é o principal objetivo desse manejo, né? Todo mundo quer essa população preservada no ambiente natural. Então, a população de aquário que a gente vai tentar manter é só assim, em caso extremo, né? A gente não quer manter elas em aquário e acabar com a natureza, né? O mais importante é a natureza, né? Eu acho que é isso, né? Uhum. Falando especificamente do Studbook mesmo nesse momento. Então, vamos ver como está a situação do surubim. Bom, aí me pergunta, tá? Quantos animais a gente tem? Quantos animais vocês têm? E aí que é o desafio, né? Porque nenhuma das instituições da ASAB ou não filiada à ASAB maneja o surubim. Só que aí é o ponto, né? Porque não é porque não manejamos, porque não vamos fazer um trabalho conjunto entre a ASAB e ICMBio, abraçar a causa e convidar os zoológicos e aquários, né? A abraçar essa causa e a trazer os animais e a fazer esse planejamento e tudo mais. Então, hoje, o Studbook do surubim então, partiu realmente do zero. Não temos nada, não temos animais nenhum e não temos nenhuma instituição que queira trabalhar. Tanto é que acho que teve uma das reuniões que você veio e me entregou um papel, tá aqui. Você me entregou dos outros dois, você lembra disso, né? Tá aqui as instituições do surubim. Eu olhei para o papel, nenhuma. Zero, nenhuma. Eu olhei, mas cadê? Aí você, não, mas ninguém ainda se interessou. Aí, opa, fomos lá, conversamos com alguns aquários, tudo. Então, hoje a gente já tem um número de 7 instituições que querem participar do programa, que querem trabalhar com o animal, tanto na parte da educação ambiental, quanto na parte também do manejo. Aí você me pergunta, mas de onde vão vir os animais ou não?
E aí a gente está buscando os nossos parceiros, e um dos parceiros que a ASAB hoje está firmando um acordo é com o projeto Piabanha. E aí o projeto Piabanha hoje, que é junto com o professor Guilherme, eles já estão, assim, vamos dizer que avançados no estudo, né, com esse animal. E como a Isabel falou, no PAN do surubim tem essa parte de formar um banco ex-situ. E aí é onde os aquários vão entrar, formar essa parte da população desse banco ex-situ para ter essa população de segurança, porque, infelizmente, se você conversa com algumas pessoas mais velhas, né, mais idosas, elas até sabem quem era o surubim porque elas pescavam o surubim. Hoje, com um pescador da nossa idade, mais novo, ele não conhece, ele nem sabe o que é o surubim. Ah, o que é o surubim? Surubim, pelo nome, acha já é o bagre, mas e o surubim da Paraíba? E aí que a gente está formando esse manejo cooperativo, essa rede, para conseguir realmente juntar forças para salvar. Porque é um animal, como as meninas bem pontuaram, tá ameaçado de extinção, tem locais que ele já não ocorre mais, pessoas mais velhas, elas sabem, os mais novos nem conhecem, e é isso, entendeu? Então, essa hora do vamos juntos, né, arregaçar as mangas e fazer todos os esforços, ASAB, ICMBio, aquários, para salvar a espécie, né? E não é porque não temos que a gente não tem, então não vamos fazer nada. Ao contrário, não tem, vamos correr atrás para fazer. Então, infelizmente, assim, não sou que nem o Tiago, né, já conhece ali os bichos e tudo mais, mas agora a gente está nessa fase, né, de formar parceria com o Projeto Piabanha, de ter alguns exemplares do projeto para trazer para dentro do aquário, para ao mesmo tempo mostrar para um adulto, uma criança, esse aqui é o animal, já ter aquela parte da diversidade, enfim. E aí a roda começou a girar, né? É uma frase que eu costumo falar, a roda está girando e ela começou. Eu não sei se a Carla ela conhece mais projetos, se ela quer falar agora ou não. Posso complementar, sim, Fabi, muito obrigada, gente. Então, de fato, a gente está fazendo essas aproximações dentro do acordo ASAB e ICMBio neste momento, mas vinculados ao PAN Paraíba do Sul, como é um PAN já antigo, né, tá completando 10 aninhos de idade, a formação e manutenção de bancos ex-situ, não só do surubim, inclusive, é uma ação que está desde o início do plano, né? Até porque a gente aproveitou iniciativas que já existiram. Então, vinculados ao PAN, nós temos duas instituições, uma delas é justamente o Projeto Piabanha, e nós mantemos surubins selvagens nesses bancos, né, nessas duas instituições. O que está faltando é realmente a gente dar esse segundo passo para trazer outras instituições e engrossar o caldo. Mas a gente tem, em uma instituição, aproximadamente 55 surubins, e no projeto Piabanha a gente tem em torno de 135 animais, aí não só selvagens, né, a menor parte, na verdade, em torno de 30 animais que são selvagens, o restante é já de reprodução que aconteceram na própria estação. Né? Então, geração F1, como a gente diz nos termos da genética. E esse é o nosso pool. E o surubim do Paraíba também, graças a outros parceiros, a Universidade de Mogi das Cruzes com o professor Hilsdorf, a gente tem uma tabela de parentesco. Igual a ararinha azul, eu brinco que o surubim do Paraíba é a nossa ararinha azul. Que desses animais, né, que a gente mantém, a gente conhece cara, crachá, chip, gene, tudo. Então, a gente já é capaz de fazer dentro dessas duas instituições cruzamentos dirigidos para saber qual garante a maior diversidade genética, né? A gente já tem projetos pilotos que foram aprovados pelo IBAMA para fazer pequenas reintroduções, monitorar, para ver a efetividade dessas reproduções, porque a gente, como pescador, porque era um peixe de pesca, também quer o animal de volta para o rio.
né? Então, esse é o sonho, que o surubim um dia possa sair da lista de espécies ameaçadas, seja um peixe conhecido, principalmente pelas pessoas que vivem nessa bacia, que é a bacia do Paraíba do Sul, que compreende o eixo Rio-São Paulo, né? Basicamente, onde o país começou, depois da Bahia, claro. Então, é uma área realmente densamente povoada e as pessoas, como vocês estavam dizendo, não conhecem esse. Então, a gente está investindo muito na divulgação, né, para que num futuro não muito distante, esse peixe possa eventualmente até voltar a ser pescado. Hoje ele não pode ser pescado porque é uma espécie ameaçada de extinção e isso é crime, né? Então, essas espécies não podem ser pescadas. As capturas que são feitas são dentro de um contexto de autorização pelos órgãos competentes, destinados à pesquisa e assim por diante, né? Perfeito. Bom, então antes de eu fazer a minha última pergunta aqui, vou ir para as perguntas que o público já veio deixando e também recomendo que, né, quem está assistindo vá dando uma olhadinha nos comentários. A gente está vendo aí o Guilherme, que acredito que é o do Projeto Piabanha, colocando várias considerações aqui, links, falando de campanha, né, complementou aí que essa geração F1 citada é de pais que eram populações que não existem mais na natureza. Então, o bom da live é que além do que a gente está conversando aqui, a gente vai tendo esse auxílio aí do pessoal que está participando com a gente, bem importante. E a primeira pergunta que a gente tem aqui do nosso público é do Henrique, e ele quer saber um pouquinho, né, do Tiago, sobre esse potencial de exposição dos peixes anuais em aquários. Né? Ele disse que a última vez esteve no aquário de BH, não conseguiu ver os animais, né, e que eles são utilizados também em oficinas de educação ambiental. Então, acho legal a gente falar um pouquinho desse potencial, né, e como que se dá essa questão de o animal estar num aquário para visitação. Bom, na verdade, isso foi até um problema bem específico nosso lá do aquário, sabe? Porque ele é bem tranquilo para mexer, eu acho que o potencial para exposição é muito grande. Só que ele não se adaptou aos aquários que a gente já tinha na exposição, porque nós até tentamos várias adaptações para ver se eles iam se dar bem lá, mas não deu certo. Primeiro, a gente pensou que fosse o sistema de filtragem que estava forte, mexendo na água demais, e isso atrapalha, né? Eles gostam de água bem paradinha. Depois a gente achou que fosse o substrato, que fosse a areia, porque quando eles vão desovar, eles se enterram, né? E aí quando tem areia, alguma coisa, pode ser que machuque, e isso pode dar uma doença secundária, alguma coisa assim. Já tentamos pegar... Bom, não sei o que tem de errado com aqueles aquários lá, mas os rivulídeos não deram certo lá. Então, o que acontece? São aquários simplesinhos que a gente, basicamente, sem quase nada no fundo, vocês viram lá as fotos, com o potinho e simplesmente um filtro de ar, né? Pode ser um filtro biológico de espuma, uma coisa assim, que vai dar certo. Então, nós no aquário lá, a gente ainda não conseguiu montar uma exposição assim, sabe? É o próximo passo lá, né? Para a gente ter uma exposição permanente desses bichos. Mas atualmente, quer dizer, agora com a pandemia está tudo fechado, né? Mas a ideia é quando voltar, a gente tem essa coisa da exposição itinerante por enquanto, já que eles não se deram bem nos aquários que a gente já tem na exposição. Então, a ideia é depois montar uma coisa específica para rivulídeo. É legal também, né, nessa sua fala, a gente entende isso, né? A gente trabalha dentro de conservação muito aliado ao bem-estar animal, e é importante a gente entender que cada espécie tem as suas necessidades, né? Então, você falou, o ambiente já estava preparado para outras, e essa não se adaptou, então vocês prepararam um outro ambiente específico para essa espécie em uma outra área. Então, isso faz parte também do Studbook, desenvolver todos esses protocolos, conhecimento da espécie, cada uma vai tendo seus desafios, e o importante é que a gente vai identificando e trabalhando cada um deles, né? Isso é muito importante. E uma outra pergunta que eu tenho aqui também do nosso público, né? Eu tenho duas, na verdade. Uma mais simples, a Júlia quer saber os biomas de ocorrência do rivulídeo, né? Desse rivulídeo identificado no PAN.
E o Felipe pergunta como que é mantida a diversidade genética dos rivolídeos, né, nos aquários, se existe algum tipo de análise genética dessas populações. Paulo? Uhum. Uma das perguntas mais simples ali é dos biomas, né? A gente tem rivolídeos distribuídos em todos os biomas do Brasil. Eles são muito específicos, né? Mas tem uma quantidade de espécies muito grande, ocorre em todos os biomas. A gente tem as espécies anuais e as não anuais também. Com relação ao peixe anual que a gente está tratando aqui do programa, ele habita a Mata Atlântica, a região de Baixada, ali entre os municípios de Cabo Frio, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras. E de espécies ameaçadas, a gente tem rivolídeos em quase todos os biomas, exceto o Pantanal, que não tem nenhuma espécie ameaçada por lá. Sobre a genética, quer falar, Thiago? Posso? Eu acho que é simples, né, também. Na verdade, o que acontece? Como eu disse, nós estamos começando, né? Então, a gente tem esses indivíduos, a gente separa, na verdade, lá no aquário, a gente tem aquários que a gente está dividindo por casal, são vários, e tem aquários com mais indivíduos, com 2 turfas, 3 turfas. Depois, ou seja, a gente vai tá tentando amostrar, ter ovos de todas as fêmeas, pelo menos, sabe? E os machos também, a ideia é, a gente pode revezar, sabe? Passar de um aquário para o outro, mas por enquanto a gente ainda não tem um monitoramento mesmo, um estudo. Eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente for aumentando, né, a nossa quantidade mesmo, né? Então, talvez seja o caso de frequentemente ir lá pegar, que sejam poucos indivíduos só para manter essa diversidade maior, né? Mas por enquanto a gente ainda não tem, a gente ainda está querendo gente para criar esse bicho, sabe? Mas o caminho para mim seria parceria com a universidade, para a gente conseguir fazer isso. Mas faltou alguma coisa, Isabel? Não? Não, é isso. Acho que é um próximo passo mesmo, né, que a gente vai ter. A gente começou o cultivo por uma necessidade, né? Não foi nada que a gente planejou iniciar. Então, agora, acho que com mais instituições envolvidas, a gente tem toda vai ter essa melhora, né, no manejo e mais direcionado. Pegando esse gancho, né, de instituições, a gente viu isso muito presente também na fala da Fabi, da Carla, falando do projeto, que já trabalha com surubim, né, que tem uma expertise dessa espécie, o quanto é importante o envolvimento, né, a gente sempre fala, o acordo é entre a Associação Zoológicos e o ICMBio, mas ele é aberto, né, universidades, outras instituições científicas que querem agregar a esse trabalho de conservação, né? A gente precisa desse envolvimento, dessa cooperação de todo mundo, então a gente já reforça aqui o convite para quem quiser trabalhar com a gente nesse desafio. E falando em conservação integrada, que é justamente essa questão de todo o trabalho feito ex situ, aliado ao trabalho in situ, aliado ao trabalho de pesquisa, aliado ao trabalho de educação ambiental, né? Todo esse conjunto é o que favorece e permite a conservação de uma espécie. Então, a minha última pergunta aqui para vocês colaborarem com quem está nos escutando é que sobre essas espécies, se eles podem encontrar mais informações em algum tipo de literatura específica, algum material educativo, algum projeto, que indicações a gente pode fazer, né? Infelizmente, numa live aí de pouco mais de 1 hora, a gente tem assunto para passar a noite, mas não dá, né? Então, quem quiser saber mais, se interar sobre o assunto, onde que eles podem procurar essas informações e entender mais sobre todo esse processo? Vamos começar falando do que a gente tem, talvez, para o surubim, então, do projeto, já que a gente falou um pouquinho mais até agora do rivolídeo, para dar uma mesclada. Pode ser, gente. Todo plano de ação, ele tem uma página própria, específica, dentro do portal do ICMBio, né? Então, o portal do ICMBio, www.icmbio.gov.br. Nesse portal, vocês vão lá, planos de ação, e vocês podem buscar a página de cada plano. Na página do Plano de Ação do Paraíba do Sul, a gente tem vários materiais. Então, tem desde livro que já foi produzido, tem alguns folhetins com histórias, né, para a educação ambiental, para criança, que a gente também consegue baixar direto do site.
Então, assim, quem se interessar pelo surubim é uma boa fonte de busca. E, além disso, a gente tem o próprio projeto Piabanha, que trabalha ativamente com o surubim. Inclusive, a perspectiva do projeto Piabanha é trabalhar cada vez mais com esse peixe, tanto nessa questão da divulgação, né? Com os projetos pilotos de marcação, eles já fizeram soltura do surubim marcado, né? E, inclusive, eles estão lançando aí uma campanha com o surubim. Depois quero ver se a gente consegue passar o vídeo, Fabi, que é um vídeo bem curtinho, 20 e poucos segundos, né, para vocês verem. E se você conseguir mostrar o vídeo dos surubins bebês, que nós temos, não é só o ribolídeo que tem vídeo dos ribolídeos bebê, nós temos do surubim também. Aqui algumas imagens, como a Carla falou lá do projeto, da marcação, né? Aqui, na realidade, esse aqui é o leitor de microchip. Para quem não conhece, aí esse indivíduo ele está microchipado. Uhum. Aqui é um bebê que é pequenininho. Maiorzinho, esse é adolescente. Aqui é um vídeo de uma campanha que o Projeto Piabanha tem, que é exatamente dessa parte que a Carla falou, da marcação dos animais. Então, se um pescador pega o bicho que é marcado, o que ele faz, com quem que ele entra em contato. E agora, peraí. Isso. Então, acho que um pouco das perspectivas, né, desse trabalho ex situ tem a ver com isso. Ah lá. Aqui é um vídeo de soltura. Uhum. Peraí. Aqui. Já tá. Isso. Aí é o transporte, né? Esse acondicionamento nesses sacos plásticos. Às vezes a gente tem que até botar um pouquinho de oxigênio. Esses são peixes marcados. Então, são peixes marcados em projetos autorizados pelo IBAMA, né? Aí... Todo dentro desse contexto de pesquisa também, né? Para a gente conseguir ter mais informações sobre a efetividade das solturas. Olha os surubins bebês! Magnífico. Tiago, fale se não é uma graça isso, hein? Você que só viu ovo de ribolídeo, ó. Pois é, eu achei que eu estava exclusivo com meus ovinhos lá. Isso é coração de mãe, cabe espaço para todo mundo aqui. Cabe para todo mundo. E aí, gente, a gente também tem uma perspectiva né, nessa linha da conservação integrada, porque o que acontece? A gente tem muitos pontos de registro históricos do surubim que precisam ser revisitados para a gente saber se ainda existe peixe nesses locais, né? Então, a gente tem pontos no próprio Rio Paraíba do Sul, à margem da Dutra, da rodovia Dutra. Em 2008, teve um acidente horroroso com o vazamento de um agrotóxico super complicado, né, endosulfan. Mais de 8 mil litros desse agrotóxico foram para o Rio Paraíba do Sul, e a gente perdeu muitos desses animais nesse acidente, e de todos os outros, né? Praticamente esterilizou o rio. Então, a gente tem várias dessas situações que a gente precisa criar programas mesmo de monitoramento para a gente saber se eles ainda ocorrem lá, né? Se isso se recompôs meio que naturalmente, porque infelizmente não houve nenhuma ação de recuperação efetiva, né, após esses acidentes. Acidente, não é bem acidente, né? Enfim.
Então, essas são as perspectivas para o surubim. A gente está muito confiante, depois desse acordo, de conseguir trazer mais instituições para trabalharem com essa espécie, porque ela pode, sim, ser uma espécie super carismática, uma espécie símbolo, né? Como o rivulídeo, a gente também pode transformar o surubim do Paraíba numa espécie símbolo do Paraíba do Sul, da bacia como um todo, já que ela é endêmica dali. O que quer dizer isso? Só ocorre nessa bacia, né? Então, é isso. Quer que eu ponha o da campanha? Pode ser, Fabi. Lá. Bom, eu fico sem vocês. Espera aí. Então é isso, gente. Aí, se vocês quiserem acompanhar essa campanha e outras campanhas, vocês podem acessar as redes sociais, né, do Projeto Piabanha, ou mesmo acompanhar pelo portal de cada plano de ação. E aí ficarem sabendo das novidades. E sobre os rivulídeos, o que a gente tem, então? Olha, dos rivulídeos, especificamente, né, do nosso peixinho anual aí de Casimiro de Abreu, eu acho que a gente teve essa questão da educação ambiental, que é uma coisa que a gente iniciou e a gente quer reforçar. A gente fez, um colega nosso do SEPTA, que aposentou, o Ricardo Torres, ele fez um gibizinho muito lindo dos peixes das nuvens, que a gente conseguiu depois publicar. Posso até depois mostrar, a gente pode colocar o link, né? Vou mostrar para vocês aqui a capinha. Essa capinha aqui, dos peixes das nuvens. Então, ele é um gibi que a gente tem alguns exemplares para atividade de educação ambiental físico, né? Assim, impresso, e ele está disponível na página do PAN, no site do ICMBio, como a Carla comentou, né? Lá dentro dos planos de ação a gente tem os produtos e aí você pode fazer o download da cartilha e de outros materiais também que a gente acabou fazendo durante o primeiro ciclo do plano de ação. E uma outra ação que eu acho que bem bacana, que está em andamento, é a transformação dessa área que foi degradada, né, em uma unidade de conservação municipal. Então, a prefeitura está muito sensibilizada, a prefeitura de Casimiro de Abreu desapropriou a área, sabe? Já indenizou alguns proprietários e está agora com um projeto para a Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro para tentar um recurso para terminar de fazer a indenização da área e efetivar a mesma unidade de conservação. E a ideia é que seja um espaço de visitação e de educação ambiental também. A gente teve várias ações de educação ambiental em outros biomas, né, com outras equipes. A gente tem o pessoal lá no Rio Grande do Sul, que é super forte também no trabalho com os rivulídeos, trabalhando tanto em campo como em atividade de educação ambiental. E a gente está à espera, assim, poder divulgar cada vez mais, né? A nossa proposta agora é ampliar justamente essa área de divulgação, virou um dos nossos principais objetivos no PAN. E a ZAB também está dentro o acordo de cooperação entrou como uma das ações do plano de ação, né? Reforçar o acordo, assim, número de instituições, de repente tentar incluir outras espécies que sejam importantes, elencar espécies que são prioritárias. Essa é uma das nossas metas. Com relação ao material sobre a área, só, assim, finalizando aqui, a gente tem o professor Wilson Costa, da UFRJ, que é o maior estudioso, assim, do grupo de rivulídeo, tem muitas publicações científicas, né? Então, quem tiver interesse pode buscar o nome dele, Wilson Costa, da UFRJ, e um livro mais recente que foi publicado,
até com vários autores, um deles é o Fábio Origuela, que acho que está assistindo a gente, porque ele teve até uma pergunta dele, né? É um livro muito bacana que fala da expansão urbana no Rio de Janeiro e como isso afetou os peixes anuais, né? E aí tem todo um capítulo que descreve a espécie. Ele é um livro, não é um livro muito acadêmico, com muitas imagens muito lindas, assim, então, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, vale a pena. Perfeito. E aí, então, antes da gente encerrar, surgiu mais uma pergunta aqui, que vai ser a nossa última pergunta da live. A gente tem outros comentários, como eu disse, assunto daria para ficar a noite toda, né? Mas a proposta aqui é a gente fazer essa divulgação inicial e a gente vai preparar outros momentos para falar mais desses bichinhos, com certeza. Né? A última pergunta que a gente tem aqui é do Fábio, né? Que a Isabel aí acabou de citar. Ele colocou aqui que intrigou essa questão dos parâmetros químicos da água. Será que a não adaptação se deve à dureza, pH da água? Lembrando que a água do biotopo tem cor de chá, e as do vídeo são claras. A água de BH é bem alcalina devido à presença de calcário, diferente do litoral do Rio de Janeiro. Como eu não entendo nada dessa questão, claro que eu vou passar a palavra aí para o Thiago, né? Na verdade, eu esqueci de falar disso, porque esses rivolitos, principalmente o Constância, que é lá do Rio, que tem a água lá é muito ácida, a gente usa ácido, e aí deixa o pH mais baixo, deixa entre 6 e 7 para manter esses bichos. Então a gente tem esse cuidado, sim. Só que a questão da cor da água foi uma coisa que, fala a verdade, a gente acho que nem tinha pensado nisso ainda. Então pode ser alguma coisa, não sei, às vezes jogar uma matéria orgânica, tronco, alguma coisa, né, para tentar fazer isso. Mas a questão do pH e da dureza, a gente faz isso sim, é uma preocupação. Perfeito. Tá? Então tá, depois dessa conversa boa, maravilhosa, né, assim como a gente brincou, todo mundo sai ainda mais apaixonado por esses peixes, né, por conservação. Para a gente encerrar de vez, eu vou passar a palavra aí para cada um em um minutinho, deixar aí o seu recado final, sua mensagem final para todos que estão nos ouvindo aí. Né? Então, pela ordem que vocês estão aparecendo aí para mim, Fabi fala primeiro, depois Isabel, Carla, e a gente encerra com a fala do Thiago. Bom, eu falei isso com os tubarões e vou repetir novamente. O grande passo já foi dado, que é do reconhecimento dos peixes, né? De ter uma iniciativa, né? Dentro da SAB, um acordo de cooperação, colocando os peixes, sendo que a gente teria, espécie ameaçada, né, em declínio, infelizmente, não falta. Poderiam se escolher outras, mas não, se escolheram-se essas espécies, e uma delas foi puxar a sardinha agora, né, para o surubim. Uma espécie que a gente nem tem ainda, na realidade, manejando em aquários, e trazer isso. Então, acho que esse já é um grande avanço. E aí, pegando o gancho, Thaís, do que você falou lá no começo, nossa, nem achei que peixe atrair tanta gente. E aí, isso me mais feliz ainda, porque tem bastante gente que quer trabalhar, que está envolvido, e assim, e nos últimos tempos, peixes, de uma forma geral, ele está deixando de ser visto como um recurso e sim como um animal mesmo, algo da conservação. Então, essa para mim já fica a mais. E é o meu agradecimento, né? Agradecimento à SAB, ao ICMBio, ao Aquário de São Paulo também, a todas as outras instituições. E é isso, né? Vamos todos juntos fazer esse manejo cooperativo em prol aí da conservação e salvar as espécies, porque foi o Thiago, né, falou que não quer só os peixes ali no aquário, quer realmente completar o ciclo. Então, todos juntos mesmo, vamos completar o ciclo. E é isso, é só o meu agradecimento. Obrigado aí quem ficou com a gente até agora. Bom, gente, Fabi falou tudo, né? Eu acho que essa cooperação está sendo assim, algo extraordinário mesmo, porque para a gente ter tantos, né, ter peixes sendo envolvidos, né, e estar tratando como fauna já é um avanço enorme, assim. Eu acho que para rivolídeos, principalmente, a gente ter
esse trabalho, esse manejo mais profissional, científico, né, com bastante embasamento. A gente é um trabalho que vai estar começando, né? A forma de reprodução é muito diferente dos outros peixes que a gente conhece. E é muito importante, são espécies extremamente ameaçadas, né, que a gente não ainda conhece muito pouco, né, sobre hábito alimentar, como fazer o manejo em cativeiro. E, infelizmente, são áreas que a gente está perdendo, assim, anualmente, são muitas áreas que estão desaparecendo. Então, acho que é uma experiência que é muito relevante, tem muito a dar certo ainda e se replicar para outras espécies. Queria agradecer de novo, então, o convite e estou muito feliz de estar participando desse grupo com a ASAB. Da minha parte, gente, como eu disse, né, que conservação não se faz sozinho, então eu queria fazer um agradecimento especial a todas as instituições e pessoas que participaram do plano de ação da Bacia do Paraíba do Sul nesses últimos 10 anos, porque foram incontáveis mesmo. E se não fosse por elas e por eles, a gente não teria esses surubins que a gente tem hoje, para conseguir agregar essas novas instituições e, de fato, colocar esse acordo pro surubim em pé, né? Para que as pessoas, vocês viram, é um peixe lindo em todas as fases, de bebê a adulto, e para que mais pessoas possam conhecer essa espécie nos aquários, né? Então, acho que esse é o nosso grande desejo, só gratidão às pessoas que acompanharam a gente aí por esses 10 anos e, mais uma vez, super obrigada pela oportunidade da gente estar aqui numa quinta-feira à noite falando de peixe e não é uma receita, né? É exatamente isso. Eu acho que o foco é todo esse. Lá no aquário a gente vê muito isso. O pessoal entra no aquário, vê aquele dourado gigante e fala assim, nossa, esse bicho assado é muito bom e tal. Aí depois a gente já vê que eles começam a prestar atenção no comportamento, sabe? Param de ver como um prato e passam a ver como um animal, um bicho diferente que não conhece, né? Então, a gente como ser humano, a gente tende a ter empatia pelo que é mais parecido com a gente, né? Então, é mais fácil da gente apelar para um mico-leão-dourado, ou que seja um lobo-guará, uma onça, porque esses peixes são muito diferentes da gente. Então, mas ao mesmo tempo eles estão sumindo, né? Então, e no caso dos rivulides especificamente, às vezes eles vivem em áreas pequenas, então assim nem é algo tão difícil de conservar. Se a gente conseguir conservar esses pequenos espaços já é grande coisa, né? E eu acho que agora o importante também, principalmente é a questão da educação ambiental, para a gente espalhar que esses bichos existem, espalhar como que a gente faz para proteger, e tentar vou falar de novo, estou sendo repetitivo, eu sei, mas para os zoológicos e aquários, de como que esse bicho é interessante. Primeiro, por ser tão ameaçado de extinção, né? E ele é um laboratóriozinho vivo. Então, essas experiências de educação ambiental que a gente chega, pega, põe o aquário, mostra os bichos desovando lá dentro, depois pega, põe o ovinho, mostra o bicho que ele come, que os variados microcrustáceos, larva de inseto, artêmia, põe tudo na lupa, os meninos ficam maravilhados, assim, sabe? Então, eu acho que é um bom jeito da gente sensibilizar a população por meio do contato direto com esses bichos. Então, assim, igual vocês estão vendo foto aqui, não sensibiliza da mesma forma que você vê o bicho, que você vê o ovo, que você vê o filhotinho, sabe? Então, assim, eu acho que zoológicos e aquários têm uma função muito importante nesse aspecto, tanto na de educação ambiental, quanto na pesquisa, junto com a universidade, quanto na manutenção desses bichos que estão muito ameaçados e que precisam de uma ajuda para a restauração no ambiente natural, né? Então, finalizando de novo, muito obrigado, né? E temos um longo caminho pela frente, vamos ver o que dá isso aí, né? Certeza.
Eu que agradeço aqui imensamente vocês, né? Tá cheio de palminhas, muito bom. Agradecemos a live, parabéns, né? Claro, vocês são aqui todos maravilhosos, então sintam esse carinho das pessoas que estão nos assistindo, né? Brincadeira à parte ali com a Fabi de interesse em peixe, a gente tem que ter sim muito interesse nessas espécies, elas são encantadoras também, com certeza. Eu já sou mais uma das apaixonadas, né? Das convencidas por eles. E que a gente possa convencer e melhor ainda, que a gente não precise convencer, que todo mundo entenda a importância dessa conservação. Então, continuem acompanhando a gente aí, a gente tem ainda mais algumas conversas, sempre às quintas-feiras às 7. Convidem mais pessoas para saber ainda mais sobre essas espécies, né? E a gente agradece todos que ficaram conosco aqui para ouvir, e até uma próxima, com certeza a gente vai ter aí mais assunto ao longo dos próximos anos do StudioBook para conversar com vocês. Um beijo para todo mundo e tchau para todos também. Tchau, gente. Ah, gente. Tchau.